Queridos e queridos, vamos falar agora a respeito da igualdade. Esse tema, óbvio, extremamente importante, mas também muito controvertido e de fundamental importância para a ciência política, para que a gente coloque parâmetros que subsidiem o nosso entendimento. Então, em primeiro lugar, falar de igualdade, eu chamo a atenção para Ronald Dworkin nessa obra maravilhosa aqui, cujo título é justamente a virtude soberana, né? A virtude soberana, a teoria e a prática da igualdade, né? Da autoria do norte-americano Ronald Dworkin, né? Então ele coloca, dentre as várias obras dele, que a igualdade é a virtude soberana acima das outras. Por que será, né? Vamos verificar. Mas antes disso, vamos trazer outro importantíssimo autor, o italiano Norberto Bobbio, que tem uma obra sobre liberdade e igualdade e faz essas comparações, né? E o Norberto Bobbio, ele chama a atenção chamando a atenção para o indeterminismo do termo igualdade, né? Ele questiona igualdade de quem? Igualdade em quê? Por isso a indeterminação. Na verdade, a igualdade é uma relação. Então nós temos que dizer igualdade de quem? De quem em relação a quem? E sobre que aspecto? Ele ainda chama o seguinte, a proposição x é igual. X é igual. O que quer dizer x é igual? Quer dizer nada. Igual a quê? Né? Então nós temos que ver as situações de relações, né? Então, por exemplo, homens e mulheres. A Constituição coloca homens e mulheres são iguais. E são em aspectos gerais. Então, nos aspectos gerais, não se pode distinguir homens e mulheres, mas em situações específicas, sim, naquilo que os diferenciam e o que tornam as mulheres mais vulneráveis do que os homens. Em razão disso que nós temos que verificar. O princípio da igualdade é aquele já formulado lá atrás por Aristóteles. Igualdade é tratar os iguais de forma igual, né? Então, no que os homens e mulheres são iguais, têm que ser tratados igualmente, né? Agora, para o princípio da igualdade, nós temos sim que tratar os iguais de forma igual, mas não podemos tratar os desiguais de forma desigual, né? Nós temos que tratar os desiguais de forma desigual na proporção das suas desigualdades, buscando o quê? A igualdade. Se nós tratarmos os desiguais de forma igual, eles vão continuar sendo iguais, né? E aí vem aquela questão da meritocracia. Isso já encaixa em um ponto que nós vamos falar mais aqui para frente, né? Meritocracia, quem chegar primeiro ganha por seus méritos. Seus méritos? Méritos mesmo, né? Aí encostam com uma Ferrari e o outro com Fusquinha, velho, caindo dos pedaços, e vamos bater uma corrida. Ah, ganhei. Ganhou? Porque tu ganhou de presente do teu pai uma Ferrari, e o outro tem, que pecado tem, não, mas só que tem que tratar, as regras são diferentes. Os esportes tratam dessa forma, né? Os esportes tratam iguais de forma igual e desiguais de forma desigual, por exemplo, feminino e masculino. Vai colocar a seleção de vôlei masculina com a seleção de vôlei feminino. Por quê? Porque os homens têm mais força física, tranquila, só a gente vê no vôlei. Até eu gosto mais de assistir o vôlei feminino do que vôlei masculino, porque vôlei masculino não entendo muita coisa, paulada para todo mundo ter canto, e o feminino me parece mais cadenciado e tal, né? Enfim, isso e tudo, distinção, vai numa luta, eu sou do tempo de assistir boxe, porque eu sou velho, né? Mas o MMA vai botar um pequenininho, magrinho com outro, uma montanha. Como é que vai acontecer? O outro não precisa nem ter técnica, fazer pá, arrebentou a cara do outro, né? Então nessa equiparação, na equiparação de
das igualdades dessa relação. E aí a igualdade vem uma diferenciação bastante importante. Nós temos a igualdade formal e a igualdade material. Qual a diferença entre a igualdade formal e a igualdade material? A igualdade formal é aquela que está na lei. A igualdade formal é aquela que está na Constituição, artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Tem gente que não consegue sair do artigo 5º. Não consegue ir lá no artigo 3º, por exemplo, inciso 4º, só para dar um exemplo, né? Então, o que acontece? A igualdade é aquela que está na lei, na Constituição, é a igualdade geral, que não se pode dar tratamento diferenciado, né, indiscriminadamente, sem chegar e sem dizer o porquê que está acontecendo. Né? Mas óbvio que essa regra tem e muitas exceções, né? Quando o aspecto é diferenciado. Então ali está. Já a igualdade material é o que é? É a igualdade fática, é aquela que a gente olha, vou botar meus óculos, né? Vou botar meus óculos e aí eu vou ver as diferenças. Como eu acabei de falar com relação a homens e mulheres, mas tem diferenças enormes. Né? Por exemplo, vamos começar do menos controverso. Acho que não tem situações que eu vou colocar como controvérsia que nem era para ter, mas, por exemplo, com os deficientes físicos. Eu lembro muito bem, na nossa faculdade, óbvio, eu não vou colocar nomes, nada, né? Mas tinha uma época que tinha uma mesa maior, né? Ali. E aí o que acontece? Aquela mesa tiveram que colocar assim tipo de um cartaz colado com adesivo, escrito impresso na impressora de computador e colocado uma fita adesiva em cima que dizia assim: essa mesa é de exclusividade do aluno fulano de tal, ok? Aí a gente pode dizer, mas por que esse privilégio? Por que ele tem direito a ter uma mesona desse tamanho e os outros todos com as mesinhas pequenininhas e tal? Sabe por quê? Porque ele chegava ali de cadeira de rodas, né? E aí o que acontece? Ele entra de cadeira de roda na sala de aula e ele não conseguia encaixar a cadeira de roda na mesinha pequenininha, pelos corredores. Então o lugar dele era mais lá para trás, uma sala grande que tinha acesso e ele chegava ali dentro, né? Então o que é? Tratar os desiguais de forma desigual. No geral, tratamento igual para todos. Ele tinha nota favorecida, ele tinha outros privilégios? Não. Ele tinha privilégio, olha, né, vamos dizer assim, né? Tratamento diferenciado no que diz respeito à sua mobilidade, que era reduzida. Então ele precisa disso, ok? Em outros aspectos, né? E aí, quem sabe mais controverso? Para mim, controverso, coisa nenhuma. Isso diz respeito à questão racial. Lembrando, e eu falo sempre isso em sala de aula, nós, seres humanos da espécie Sapiens, a única espécie de ser humano que existe hoje no planeta, outras tantas já existiram, hoje nós só existe a nossa espécie Sapiens. A nossa espécie Sapiens, biologicamente provada cientificamente, não é dividida por raças. Os biólogos, os geneticistas, quando mapearam o genoma humano, olharam lá os cromossomos, desculpe falar algumas bobagens em termos biológicos, mas enfim, eu li isso. E aí o que acontece? Viram? Não, mas a diferença dessas pretensas raças humanas, ela é tão pequenininha, que não dá para dizer que a nossa espécie é dividida em raças, ou seja, em subespécies. Né? Essa adaptação que fez a cor da pele ficar mais clara, porque originalmente o Sapiens é africano, nós somos de origem africana e todos nós somos negros. Por quê? Por causa do sol da África. A pele escura é um protetor solar natural que eu não tenho, eu gostaria de ter, né? Por esse nosso sol escaldante aqui, isso, né? E a pele clara é lá na Europa, com menos sol. Na Europa, não de Europa de agora, é a Europa glacial, que tinha um risquinho de sol. E aí a pele, quem conseguiu deixar descendentes férteis foram aqueles que foram tendo pele clara, né, para ter mais absorção do sol. Isso é uma coisinha nada, você diz, isso não é nada. Todavia,
todavia, mas porém, né, a cor da pele, entre outras características, mas principalmente serve para discriminação, discriminar, né? Sobretudo num país como o nosso, o último do planeta a acabar com essa chaga dessa escravidão que está impregnada na nossa sociedade, impregnada na nossa elite, infelizmente tem que dizer nossa, né, que é herdeiro de escravocrata, né? E aí eu vi essa semana aquela atriz, para falar bem, a gente tem que dar o nome, a Denise Fraga, numa entrevista e tal, ela dizendo o seguinte, que eu vi de uma pessoa: faça o teste do pescoço. O que é o teste do pescoço? Vai em algum lugar, restaurante, nós na faculdade, tudo, o teste de pescoço assim, ó, vira o teu pescoço e dá uma olhada no teu entorno para tu ver quantos negros tem ali. Interessante, né? A população brasileira, na sua maioria, é autodeterminada como pretos e pardos. Só que nos ambientes sociais somem. Mas nas cadeias tá cheio, né? Muito mais na cadeia, na favela, nos mortos em chacinas, nesse absurdo que aconteceu no Rio de Janeiro, né? De chegar, claro, né? Nos outros lugares não se vai. Quando vai na Faria Lima, quando aconteceu lá, é tudo, né? Cheio das ordens. Na outra é metendo bala, dando tiro de bala perdida até em cachorro, do jeito que aconteceu. Então, o que acontece? Estão fora das universidades, tem que ter cotas para negros, sim. Tem um livro eu escrito, por acaso, desculpe, tem um aqui, ó. Isso aqui é minha dissertação de mestrado, por isso que eu falo sobre esse tema. Cotas para negros em universidades é lei, teve... A constitucionalidade foi submetida ao STF em 2010 e foi declarada constitucional por unanimidade no STF lá em 2010. Não me vem me falar de, o STF, não sei o quê, porque aí então desliga o vídeo e vai ver outra coisa. Ok? Então essa é a diferença entre igualdade material e igualdade formal. E aí a tal da meritocracia encaixa disso do jeito que a gente disse, né? Que muitos, meritocracia, fala com a minha mãozinha, criatura, né? Tem gente que não sabe nada, não entende nada e não quer aprender, né? Então o que é? Meritocracia, o que é mérito? O que é mérito? Se um já larga na frente com todas as condições e princípio da igualdade em Aristóteles no século IV antes de Cristo, e tem gente que não aprendeu ainda, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na proporção das suas desigualdades. Que parte que tu não entendeu isso? Me perdoe, eu estou falando um tu geral, não os meus alunos que estão ouvindo aqui, não quero ofender nenhum deles, mas tem determinadas coisas que a gente tem que dar muita ênfase, tem que sacudir para verificar, para não transformar numa sociedade odienta do jeito que estão modificando. Eu estava conversando com um colega esses dias justamente sobre isso. Nós viramos o século XXI cheio de perspectivas. Estamos terminando o primeiro quarto do século, primeiros 25 anos, né? Horrorizados com que o mundo está se transformando, justamente por causa de ignorância, de não saber, né, distinguir coisas básicas que nós estamos tratando aqui. Ok? E voltamos no próximo vídeo, então.